O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Vamos ficar assentados, lembrando vocês que estão aqui, outros que estão em casa também, né, participando da missa. Então, antes de mais nada, nós estamos celebrando esse 8º dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso celebramos ao longo de toda essa semana, né, a 8ª da Páscoa, segunda-feira da 8ª, terça da 8ª, até chegar hoje, essa 8ª da Páscoa. Mais um momento importante, relembrando Jesus que ressuscita. Esse é o ponto fundamental da nossa fé.
independente de qualquer outra coisa, é relembrar Jesus que ressuscita. Ele que fica 3 dias lá dentro da terra, sexta, sábado, domingo de madrugada, ele vence o pecado, ele vence a morte e sobe para junto de Deus. Então esse é o ponto fundamental da vida do cristão. Quando alguém fala de reencarnação, essas coisinhas todas que a gente encontra no espiritismo e outras situações que a gente encontra também, desfaz exatamente o ponto fundamental da fé do cristão, né? Se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, isto é, ela não teria nenhum sentido. É só porque Cristo ressuscitou. Quantas outras pessoas morreram, né? Quantos outros heróis nacionais morreram, mas ninguém ressuscitou. Só o Cristo é que ressuscita, e esse é o ponto fundamental da fé do cristão. Portanto, quando você fala da ressurreição de Cristo, é falar de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, todo o seu projeto de vida, todo o seu projeto de reino de Deus, e que nós somos responsáveis também por isso. O Cristo fez a sua parte, ele ficou aqui 3 anos, praticamente cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Fazendo as suas pregações, anunciando a chegada do reino de Deus, fazendo sinais, fazendo milagres. Mas agora ele foi, agora nós é que temos que continuar. E aí por isso é que aquele Cristo fala aqui: a paz esteja conosco. Cristo quer a paz para a gente, antes de mais nada. Paz, que eu digo, não é só ausência de conflitos, é tantas outras coisas importantes para que a pessoa tenha uma vida digna. E nós sabemos que, quando nós falamos da campanha da fraternidade, sabemos que 1/3 da população mundial está passando as piores dificuldades, os piores problemas que vão encontrando ao longo da sua vida, né? Até fome, até falta de água e falta de tantas outras coisas, né? E tudo aquilo que faz parte da vida da pessoa. Então, quando Jesus então fala: a paz esteja convosco, paz é isso. Mas então, da mesma forma que o Pai enviou o Cristo, Ele agora nos envia. O Pai enviou esse Cristo missionário que veio a este mundo, que se encarna no seio de Maria, que faz tudo aquilo que Ele fez, que vive uma vida privada durante 30 anos, e depois Ele começa aqui a realizar aquilo que Ele deveria realizar, e manifestando cada vez mais tudo aquilo que Ele quis manifestar, toda essa revelação de Deus em cada momento, esse Deus misericordioso, esse Deus solidário, esse Deus que ama, esse Deus que perdoa. E é claro, você vai citar quantos outros exemplos nós encontramos em Jesus Cristo, desse Deus que faz tudo, né? Então Ele também nos envia. Ele envia como missionário para que Ele pudesse mostrar a cada um de nós o que é a verdadeira identidade do ser humano. É aquele que é capaz também de partilhar a sua vida, de dividir a sua vida, de anunciar cada vez mais esse projeto do reino de Deus, de anunciar cada vez mais Jesus Cristo. Por isso Ele também nos envia. O Pai o enviou. Agora, depois de ressuscitado, Ele se apresenta aos discípulos: e agora eu também vos envio. Então, enviar significa isso. Mas significa, antes de mais nada, quando, logo depois que ele acaba de dizer que Ele os enviaria, Ele sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Mas é importante que também para nós cristãos, que todos nós saibamos perdoar, seja lá o que for que aquela pessoa cometeu na sua vida, seja lá qual o erro que ela cometeu na sua vida, eu também ser capaz de perdoar.
Claro que quando ele está falando ali, está falando da igreja como instituição também, né, que vai, através dos discípulos, que vai ser constituída como é que chama? Essa hierarquia da igreja. Ela pode até fazer isso, mas eu como cristão tenho que perdoar cada vez mais. Então esse é o primeiro ponto que chama a nossa atenção. O segundo ponto que chama a nossa atenção é o episódio acontecido com Tomé. Tomé representa a todos nós. Não foi só aquele momento que ele foi capaz de dizer que só se ele não visse a marca dos cravos, se ele não colocasse o dedo lá na marca dos cravos, se ele não colocasse a mão do seu lado, ele não acreditaria. Mas ele representa a todos nós. Nós que não vimos nada, nós temos agora a Eucaristia, né? Aquele pedacinho de pão que está ali, vai ser consagrado, daqui a pouquinho vai ser consagrado mais uma vez. Aquele pouquinho de vinho que vai ser consagrado mais uma vez, onde ali estão corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo ali, e quando eu sinto quando eu tomo a hóstia e eu sinto o cheiro de pão, o gosto de pão, o sabor de pão. Quando eu tomo aquele pouquinho de vinho, é o sabor de vinho. Mas ali, depois da consagração, e eu digo mais uma vez, não é o Padre que consagra, é Cristo que, através das palavras do Padre, consagra aquele pão e aquele vinho, né? Então nós também temos que ver a mesma coisa, quer dizer, nós não vimos a pessoa de Jesus, está em contato com Ele, não. Apesar dele estar aqui conosco, Ele está aqui comigo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio de vocês. Não falam de um, não. Prestem bem atenção nisso. Não falam de um, não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Isso é, onde existe comunidade, eu estou aí no meio de vocês. Onde existe comunidade, é importante a expressão comunidade, essa assembleia comunitária, essa assembleia que reza junto, essa assembleia que pede perdão juntos, essa assembleia que louva a Deus juntos, essa assembleia que agradece a Deus juntos, essa assembleia que busca a força de Deus a cada momento. Somos nós. É importante a gente ver também até a carta de São Pedro também, que relembra isso aí, né? Embora não tendo vendo Cristo, vocês o amam. Embora não vendo ainda, vocês acreditam nele. Acreditar nele é a misericórdia de Deus que vai se manifestando já, essa esperança que vai nos dando para que nós, mesmo diante das dificuldades que todos nós vamos tendo ao longo da nossa vida, é tentar ir superando isso aí, né? Então esse é o segundo ponto que nós temos que refletir também, repensar um pouco nisso. Eu também sou chamado, independente de eu ter visto ou não ter visto, e a fé não exige provas nenhuma. É eu que estou diante de Deus e acredito naquilo que Ele fala, né? É eu que percebo aquilo que o Cristo falou no seu Evangelho e acredito nisso. São os apóstolos que deram testemunho ao longo desse início da comunidade cristã e depois foi correndo ao longo de toda a nossa vida. Então eu acredito por causa disso. Eu amo a Deus por causa disso. Eu amo cada vez mais o meu irmão, cada um dos meus irmãos, por mais pecado que ele tenha, mas eu os amo a si mesmo, porque eu tenho que amar. Eu sou chamado a amar, né? Então é importante isso aí, perceber isso cada vez mais. Uma terceira coisa importante que nós encontramos foi esse trechinho dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje, que vai nos mostrando o início da comunidade cristã, pelo menos as primeiras comunidades cristãs, como é que estavam acontecendo. Primeiro essa fraternidade cada vez mais profunda que tinha um com o outro, que era capaz até de vender aquilo que tinha, para que pudesse ser repartido com cada um e a gente pudesse ter uma vida em comum, né? É a oração, é outro ponto fundamental. Estavam juntos na oração, estavam percebendo cada vez mais os ensinamentos dos apóstolos.
Eu tenho hora que eu fico assim meio preocupado quando a gente que é pároco há tantos anos na nossa paróquia aqui, mas a preocupação maior que a gente percebe assim, como é que estão essas crianças que estão sendo preparadas para a primeira comunhão? Como é que estão aqueles que estão se preparando para receber a crisma? Como é que você que está querendo se casar está se preparando para o casamento? Porque às vezes você tem um curso de casamento, hoje é diferente e a gente espera que não vai demorar muito para a gente recomeçar esse curso, que deveria começar agora em maio, mas não vai ter jeito de começar mesmo, né? Mas você vai pensar um pouco mais, mas você está dando importância àquele curso de noivos? Para que você possa se preparar bem, para você possa enfrentar as dificuldades que você vai encontrando ao longo da sua vida, para poder viver bem a sua vida de casado, viver bem esse amor um pelo outro, essa fidelidade um para com o outro, esse respeito um para com o outro, esse diálogo um com o outro. Como é que está sendo? Como é que está sendo a minha preparação para a crisma? Como é que está sendo isso aqui? Será que eu sou chamado e estou tentando fazer isso para ser verdadeira testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que está sendo a minha preparação para a comunhão? Será que eu venho aqui só para receber a Eucaristia, entro numa fila para receber a Eucaristia, só para isso? Só para poder dizer que agora eu fiz uma festa bonita, aquela coisa toda, né? Depois eu esqueço disso e passo às vezes tempos e tempos sem comungar, sem nada. Então por isso eu acho que o ponto fundamental que a gente tem que relembrar é a gente conhecer Jesus Cristo. Conhecer para que a gente possa ter uma paixão por Ele, para que a gente possa viver cada vez mais essa paixão pelo Cristo. Aí sim, aí eu posso tentar ir descobrindo qual é a sua doutrina e de que maneira eu posso ir vivendo cada vez mais essa doutrina. Portanto, acolher os ensinamentos dos apóstolos. Você já leu alguma vez alguma leitura assim, pelo menos uma carta todinha? Alguém de vocês já leu, por exemplo, um evangelho todinho? Né? A gente tem que ler. Às vezes a gente tem aquela preguiça de ler, né? Nós brasileiros temos muito aquela coisa de... Eu tenho da minha parte ali, eu tento fazer o melhor que eu posso fazer, né? Às vezes, uma promessa que eu fiz lá quando eu fui ordenado diácono, foi dia 23 de janeiro de 1973, que eu fui ordenado diácono, eu me lembro muito disso, né? Uma promessa que eu fiz a Deus: todos os dias, de segunda a sexta, ler pelo menos de 2h30 a 3 horas. Já aconteceu muito disso comigo, de eu chegar meia-noite e não ter lido nada, mas eu pego a meia-noite e vou até 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, e quando no outro dia eu levanto do mesmo jeito, no mesmo horário que eu tenho que levantar, eu levanto do mesmo jeito, mas eu leio. Por quê? Porque se eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, primeiro dia um remorso, segundo dia o remorso é menos, daqui a 3 ou 4 dias não tem remorso nenhum, e você fica relaxado e não faz nada. Ler o Evangelho. Não estou dizendo que você leia muita coisa, mas pelo menos lê os Evangelhos, lê um pouquinho aquelas leituras ao longo da sua vida. Com certeza, se você tiver a oportunidade de ler todo dia um pouquinho, com certeza você vai terminar a sua vida lendo os Evangelhos todos, lendo alguma carta direitinho, porque é isso que vai nos orientando, é que vai nos dando cada vez mais forças para a gente ir vivendo. Então, se apegar cada vez mais aos ensinamentos dos apóstolos, a oração, a fraternidade, né? Os sinais que os apóstolos realizavam naquele momento, era muito necessário que eles realizassem tudo isso, sinais, milagres que Cristo fazia através deles. Não é o apóstolo que fazia, ninguém faz milagre, é Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é que faz através da nossa ação. Aí sim, né?
Mas os sinais, porque naquela época precisava, para dar um testemunho cada vez mais profundo, para que as pessoas pudessem acreditar cada vez melhor, né? E nós às vezes precisamos disso. Nós queremos às vezes sinais. Não, eu não tenho que ter sinal, eu tenho que acreditar ou desacreditar. Eu acredito ou desacredito, né? Então acho que isso é fundamental na vida do cristão também, né? Então acho que esses 3 pontos é que vão marcando cada vez mais essa oitava da Páscoa, para que nós possamos perceber cada vez melhor o que Deus vai exigindo da nossa vida. Se eu me preparei durante toda aquela quaresma no sentido de conversão, de mudança de vida, através da penitência, através da oração, através, como é que chama, da caridade cada vez mais profunda, está acontecendo realmente conversão, mudança de vida? Eu estou tentando a cada dia realizar aquilo que Deus quer da minha vida, ou é aquilo que eu quero da minha vida? Pensemos alguns instantes em silêncio.